Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse choque rei eletrizante e polêmico. O São Paulo foi prejudicado, o Verdão cresceu no segundo tempo e a polêmica foi tão grande que continuou depois do jogo encerrado. O Abel Ferreira não deu coletiva, o São Paulo se posicionou. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É óbvio que o jogo foi, digamos assim, ofuscado pela atuação da arbitragem do Matheus Candançan, que é muito jovem, que já está acostumado, já está tendo uma rodagem em alguns clássicos, mas hoje ele acabou se atrapalhando. E também, né, sob comando do VAR da Daiane Muniz. Mas acho que os erros principais, eles estão no Matheus, mas tem um erro do VAR também, que a gente vai falar sobre. Mas eu preciso falar do jogo, né, gente? Do jogo tático também, das escolhas dos técnicos, como, por exemplo, o São Paulo, que eu imaginava fosse colocar 3 jogadores no meio, eu imaginava colocar um Bobadilha ali, de repente, para preencher o setor, já que é um setor onde o Abel Ferreira é muito forte com o seu time, e ele tem colocado 3 jogadores ali de contenção, né? O Aníbal Moreno, que conquistou a vaga, a titularidade, junto do Richard Rios, também vem muito bem, e o Zé Rafael, além do Rafael Veiga. Então ele tem colocado 3 volantes, dá para dizer assim, ou meio-campistas, e o São Paulo apenas o Pablo Maia e o Alisson. E o Alisson, a gente sabe, não é um jogador com tanto poder de marcação, vem tomando alguns cartões bobos, inclusive. E depois disso ele normalmente empilha atacantes. Então eu imaginei que pudesse botar um jogador ali. O que ele fez? Ele colocou 3 zagueiros. Ele começa o jogo com o Arboleda fixado na sobra, no meio, né, no miolo da zaga, com o Ferrarese mais à direita e o Diego Costa pelo lado esquerdo, e dando uma liberdade maior para o Wellington e para o Ferreirinha, que começou o jogo também fazendo o corredor. Liberdade total para o Lucas, o Luciano, cara mais avançado, mas ele voltava bastante também, especialmente quando o São Paulo estava sem a bola, na ausência do Jonathan Calleri, né? E foi dessa forma que o São Paulo não tinha o Wellington Rato, né? Ele também estava sem o Wellington Rato, porque ele exatamente botou 3 zagueiros, né? Me deu um tilt aqui, mas exatamente isso, 3 zagueiros, aí ele coloca o Pablo Maia, o Alisson, o Lucas flutuando, com o Ferreirinha e o Luciano lá na frente, o Wellington e o Igor Vinícius os laterais. Foi essa a formatação tática do São Paulo. Já o Abel Ferreira colocou uma, digamos assim, uma mudança tática que ele provavelmente se arrependeu, porque o Palmeiras foi muito envolvido pelo São Paulo no primeiro tempo. Teve uma chance ou outra no começo lá, né? Tem um arremate do Richard Rios que o Rafael faz uma boa defesa, o Palmeiras marcando alto ali, obrigando o Rafael a sair jogando com os pés. Depois tem uma cabeçada do Aníbal Moreno que passa perto numa cobrança parada, numa bola parada, numa cobrança de falta do Rafael Veiga. Foram as chegadas do Palmeiras, só que aí depois o São Paulo cresce muito e faz um bom primeiro tempo a ponto de construir o seu gol. Gol que surge numa marcação-pressão, né? Também num erro de saída de bola do Richard Rios, uma disputa com o Pablo Maia, uma disputa para cartão vermelho, né, que foi ignorada pelo VAR e também pelo árbitro de campo. Erro crasso da arbitragem. Ali o São Paulo já começa a ser prejudicado, porque o Richard Rios merecia expulsão. Ele vai por cima da bola, por cima na disputa, ele vê que ele perde, né, porque ele domina a bola escapa, o Pablo Maia chega na disputa, consegue recuperar a bola e o Richard Rios vai só na canela ou no tornozelo, né, um pouquinho acima do tornozelo. É uma jogada que a gente chama de jogo brusco grave pela arbitragem. Cartão vermelho na hora, e ele não foi expulso. Na sequência a bola sobra para o Ferreirinha, para o Lucas Ferreirinha, aí o Ferreirinha dá o passe, o Lucas não consegue pegar, vem o Alisson e faz um gol, a bola passa do ladinho do Everton, acho que também foi uma falha aí do goleirão do Palmeiras. Enfim, o São Paulo abre o placar, continua melhor no jogo, continua frequentando mais o ataque e dando uma canseira no Palmeiras. O Palmeiras resolveu no primeiro tempo usar o Endrick de ala direito. Não foi exatamente isso, mas muitas vezes o Endrick estava fixado pelo lado direito do campo, porque ele prescinde do Mike, né? Ele abre mão do Mike, ele abdica do Mike, bota o Marcos Rocha naquela sua saída de 3, com o Luan e o Murilo de zagueiros, né? O Piquerez lá pelo lado esquerdo, os 3 volantes, mais o Rafael Veiga, e o Flaco Lopes lá na frente. Só que o Endrick não é um cara que estava chegando lá na frente. Não, o Endrick era um cara que estava vindo pelo lado buscar esse jogo. E o São Paulo, antes do gol, tem uma chegada muito boa pelo lado esquerdo com o Wellington, que ele escapa exatamente porque ele suplanta essa linha que está avançada com o Marcos Rocha e o Endrick está lá na frente, e aí o Wellington acaba tendo liberdade para atacar o espaço e até desperdiça. Ele faz um cruzamento para o Luciano, mas
muito forte, né? O Luciano não chega na bola, ficou pistola até o camisa 10 do São Paulo. Mas dessa maneira se configurou o primeiro tempo em que o Abel Ferreira percebeu. E aí o que ele fez? Fez as suas trocas, né? Tirou tirou o Marcos Rocha para botar o Mike, e aí sim você tem uma jogada mais aguda por aquele lado, e aí você desloca o Endrick para onde ele rende, que é mais centralizado, mais à frente, obviamente, né, como atacante que ele é, e também tira o Richard Rios. Ele tira o Rios e coloca o Lázaro. O Lázaro que faz primeiro esse corredor pelo lado esquerdo também. Acima do Piquerez ali. Então você já dá uma amplitude maior, você já preocupa mais a defesa do São Paulo. E aí só depois, quando ele coloca o Caio Paulista, vejam só, ele colocou o Caio Paulista, daí o Lázaro cai por dentro, o Veiga também já tinha saído aí, no caso exatamente para a entrada do Caio Paulista, e o Lázaro passa a fazer essa função. Foram as mexidas táticas dos técnicos e vejam que o Palmeiras cresce no segundo tempo, ocupa mais o campo ofensivo e tava na cara, né, que o Palmeiras, por ser muito cascudo, né, iria buscar esse resultado. Busca num empate, num pênalti também polêmico e discutível, mas eu considero pênalti, porque o Rafael vai para dar o soco e ele atinge a cabeça do Murilo. Se o Rafael soca a bola e depois, na consequência do movimento, atinge o Murilo, não é nada. Mas como o Murilo chega antes na bola e o Rafael não atinge a bola, é pênalti, que o árbitro não viu, o VAR, através da Daiane Muniz, recomendou, e aí o Matheus Candançan marcou a penalidade. O Rafael Veiga marcou seu 100º gol na carreira, foi bem o que o pessoal lá da transmissão comentou, né? O Rafael meio que esperou, porque normalmente ele cobra no meio do gol, ele se decidiu na última hora, não deu mais tempo do Rafael pegar, e com isso o Palmeiras empatou o jogo. E aí tem um outro lance no campo de ataque ofensivo do São Paulo, em que o Luciano vai receber uma bola e é marcado pelo Piquerez. Ele é derrubado pelo Piquerez, só que o Luciano tenta se levantar. É um lance que, na velocidade do jogo, eu aceito passar batido. Porque é uma disputa, né, ao contato, você não tem como medir intensidade ali naquela hora, na correria. O Luciano tenta se levantar, a jogada segue e tudo mais, só que aí o VAR chama. Quando o VAR chama, e você olha no monitor, que o Piquerez faz uma carga, ele encosta o joelho, encosta não, né? Ele bota o joelho na parte de trás da perna do Luciano e derruba o Luciano. Por mais que ele tenha tentado se levantar, poxa vida, não dá para medir intensidade, não dá mesmo. Mas eu acho que ele realmente desloca o Luciano, tanto que o Luciano cai, né? E aí depois ele tenta se levantar e não consegue mais dar prosseguimento na jogada. É pênalti. Quando você vê o lance no monitor, é pênalti. E ele opta por não marcar, ele opta por não aceitar a recomendação do VAR. É mais um lance em que o São Paulo foi prejudicado. Final do jogo, gente, terminou 1-1, o Júlio Casares foi para zona mista lá, espinafrou contra a Federação Paulista, contra o Abel Ferreira, que ele não vai mais apitar jogo aqui no Paulistão, aquela coisa toda, aquilo que a gente já conhece. O Abel é uma mala mesmo, ele faz isso, esse tipo de coisa, mas o São Paulo, porque também já teve outros problemas, né, no jogo contra o Santos, aquela coisa toda. E aí teve a cereja do bolo, né? O Palmeiras não concedeu entrevista coletiva através do Abel Ferreira, porque, e aí eu conheço bem o Morumbis lá, você tem a zona mista, onde passam os atletas, e tem a sala de entrevistas, que normalmente fala o técnico do São Paulo e depois o técnico visitante. O São Paulo resolveu não oferecer a sala de entrevistas para o Palmeiras. Segundo uma nota de esclarecimento, por represália ou por uma lei de reciprocidade, porque no Allianz Parque, na última vez que eles se encontraram, o Palmeiras cedeu uma sala anexa para o São Paulo dar a sua entrevista coletiva, onde passavam muitas pessoas e tal. Eu realmente não estava lá no momento em que isso aconteceu, mas sei que ao lado da zona mista tem uma mesinha ali em que o Palmeiras separa essa área anexa aí para que os treinadores visitantes concedam as suas entrevistas coletivas. E nunca teve nenhum tipo de problema. Inclusive tem fotos vazadas aí que não condizem com o que o São Paulo está dizendo. De que, tipo, os jornalistas estavam no chão, estava passando um monte de gente. Dá para botar o backdrop normal, e isso é praxe, isso é corriqueiro lá no Allianz Parque. Como é no Morumbis o técnico visitante falar na sala de conferências. Isso não aconteceu. Então, assim, não entendi. Acho que é pequeno, acho que não tem porquê você não oferecer a sala de entrevistas para o técnico visitante. No Allianz Parque não dá para falar onde o Abel fala, e tem uma sala anexa, na Neoquímica Arena é assim também, não é na sala normalmente, né, de conferências onde fala o técnico do Corinthians, tem uma sala dos visitantes, e lá os caras dão entrevista. Então não sei,
realmente acho uma polêmica vazia e acho muito pequeno que dirigentes tão grandes, né? O Júlio sempre elogiou a Leila Pereira, a Leila também elogiou o Júlio Casares. Eu acho que eles precisam sentar, conversar, tomar um café nessa segunda-feira e se acertar, porque não é dessa forma que a gente vai evoluir no nosso futebol. O que vocês acharam do jogo, das polêmicas e de tudo que aconteceu? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!